Shalom Lekulan, shalom aos amigos do canal Teshuvá Total. Estamos de volta para mais um encontro de um pedacinho da Torá. Vamos dar continuidade ao estudo que vínhamos fazendo sobre o Aleph Beit, as letras do alfabeto hebraico, o alfabeto sagrado com as quais foi escrita a Torá e os profetas e os escritos nazarenos, apesar de que muitos acham que os escritos nazarenos foram escritos em grego, né? Mas nós sabemos, nós temos diversas provas, já mostramos diversas provas aqui nos estudos, de que só poderia ter sido escrito na língua natal de Yeshua, no hebraico. Mas, antes de iniciar, eu quero aqui agradecer, né, esse quadro fantástico que eu recebi ontem, aqui não tive tempo ainda de pendurar corretamente na parede, apenas limpei a estante ali para que ele pudesse ressaltar um quadro fantástico que me foi dado pela nossa querida colega do canal, Lena Posner. Lena, um grande abraço a você, ao seu marido, ao seu filho, que o Eterno abençoe e guarde você, sua casa, sua família, toda a tua parentela por esse trabalho fantástico, né? Aqui representando Bereshit, princípio de tudo, com a letra Aleph, ressaltando a letra que representa o Eterno, a unidade do Eterno, né? Então, esse quadro ainda tenho que estudá-lo um pouquinho, porque tem muito significado, e eu quero, então, novamente agradecer a Lena por esse presente maravilhoso, além de todos os outros que ela tem dado, né? Ela sempre manda comentários, sugestões, perguntas, que fazem com que a gente estude um pouquinho mais, que a gente estude para responder, estude o material que ela manda. Então sempre é muito rica essa participação da Lena e de todos aqueles que colaboram com o canal. Um grande abraço a todos e vamos ao estudo, né? Vamos ao estudo da letra de hoje, a letra Shin. Então abre o teu coração para ouvir do Eterno os ensinamentos que ele nos traz dessa letra. Claro que hoje, nessa 1 hora, nós não vamos esgotar todo o estudo, né? Nós teremos ainda que aprender muito. E você já percebeu que a Torá é muito rica, a gente não consegue estudar todos os ensinamentos em uma leitura, nós precisamos ruminar, né? Nós precisamos, inclusive é o tema dessa semana, né, da porção dessa semana, o ruminar, para poder digerir, para poder cada vez entender, retirar, né, de cada letra, de cada palavra, muito do seu significado, muito ensinamento, muito aprendizado. Porque cada letra individualmente tem um significado muito grande, ela nos traz uma energia muito grande, mas quando você associa duas letras que têm bastante significado cada uma, você tem um significado muito maior que ultrapassa os valores individuais de cada letra. Então, quando você junta as letras numa palavra, você tem uma riqueza muito grande, né? Como já deu para perceber aí nesses breves estudos que estamos fazendo e que você certamente já tem meditado, já tem estudado um pouquinho mais e tem percebido essa riqueza por trás do Aleph Beit. Então vamos passar ao estudo da letra, né? Essa letra que tem esse formato, né? A letra Shin, ela tem um formato aqui com 3 hastes, né? E tem também um dagesh. Esse dagesh não é colocado dentro da letra, né? Mas é um dagesh que muda o som da letra, quando ele está aqui na haste esquerda, a letra tem o som, o fonema Sin, e quando ela está do lado direito, ela tem esse som Shin, né, como se fosse um X ou um CH na nossa língua. Então, representando aí palavras diferentes, né? Então, se dependendo da posição do dagesh, a palavra tem um significado diferente, apesar de muitas vezes ter as mesmas letras, conforme nós vamos ver daqui a pouco. E no nosso alfabeto, no alfabeto latino, essa letra passou a ser a letra S, né? Então, a letra Shin, ela era natural que se pensasse que ela
assumisse o valor de a letra X, mas a letra X ela foi associada com a letra Xi do grego. Então, ela passou a ser a letra Samer, né, que é representada pela letra Xi. Xi. Então, a letra Shin e a letra Sim passaram a ser únicas, passando a representar o nosso S. E com isso, nós perdemos muito no nosso vocabulário, né, porque as palavras como Set, Shet, né, o terceiro filho de Adão e Havá, passou a ser Set. Né, perdeu esse som de X. A palavra Shemen, a palavra Shemen passou a ser a palavra Semen, daí a origem da palavra semente, né, que traz aí o germe de toda a cadeia de DNA de uma planta, de um animal, do ser humano, né, essa semente, esse sêmen, que traz todas as características genéticas, elas perderam esse valor, esse som do Shi. Né? Então nós perdemos dentro da Torá, nas traduções, nós perdemos essa diferenciação entre Shin e Sim. Né? Por exemplo, palavras como Shimon, né? Shimon, nome do segundo filho de Yaakov, né? Passou a ser Simon ou Simão, né? Em todas as línguas. Shaul passou a ser Saul. Então nós perdemos nessa transliteração, né? Foi feita essa transliteração há muitos séculos atrás, quando se passou para o latim, se perdeu esse som. Mas ao ler no hebraico, a gente tem essa diferenciação e a riqueza que isso nos traz dentro das palavras. O valor numérico é o mesmo, as duas letras, os dois sons são a mesma letra, formam a mesma letra, eles têm o mesmo valor, mas você percebe nas palavras um significado diferente. Tem, digamos assim, uma energia diferente cada uma dessas duas letras. Então, essa letra, ela também ela representa algumas palavras. Vou trazer aqui para vocês algumas palavras, né, que estão associadas com essa letra. Essa letra, no nosso corpo, ela representa os dentes, né? Shen, dente. Né? Por quê? Pelo seu formato, ela representa aí, dá para a gente perceber os dentes nessa palavra. Né? Uma forma de dente, quando você tem aqui essa forma, essa configuração da letra. Mas ela também representa a palavra Shaniti, que Shaniti representa a firmeza da fé, aquele que tem fé no eterno, aquele que acredita, mais do que acredita, aquele que tem a consciência da verdade, da realidade. Né? Porque acreditar simplesmente é uma fé abaixo da razão, acreditar simplesmente porque é mais cômodo, é cultural, é alguma coisa que alguém te diz para ser e você acaba aceitando, mas sem discutir, sem perceber a riqueza, sem perceber todos os ensinamentos que esse conhecimento te traz. Então, a fé acima da razão, né, Shaniti, essa firmeza, ela faz com que você não titubeie na hora que uma informação diferente aparece, né? Porque aquele que tem fé, ele muda de fé conforme o sabor do vento, né? O vento venta para cá, ele acredita nisso, o vento venta para lá, ele acredita naquilo, ele não tem firmeza. Então a palavra Shaniti, escrita com a letra Shin, tem esse significado. Também nós temos a palavra Shinui. Shinui representa a mudança para o bem, aquele que tinha um comportamento, né, descobriu essa fé acima da razão, ou seja, uma fé que traz a verdade, o conhecimento, e aí ele muda a sua vida, ele faz essa mudança. Né? A palavra aqui está ligada a chuvá, a próxima letra, chuvá, que é o retorno. Né? Então, aquele que muda para o bem e faz o seu retorno, busca o seu caminho para seguir na sua fé, né? Seguir nessa fé acima da razão, ele faz esse retorno. E nós temos isso tudo
né, nós temos também a letra, além disso tudo, nós temos a palavra Xaná, que representa o ano. Então nós vamos ver aí daqui a pouco uma relação entre algumas dessas palavras, né, e como elas estão associadas, como o retorno é importante, e o ano representa sempre um retorno, né, um recomeço. A gente comemora aí o ano novo, né, mesmo que seja uma festa pagana, o calendário gregoriano é uma festa pagã, mas sempre trazendo essa representação de um recomeço. E no calendário do Eterno nós temos também o Rosh Hashanah, que é o retorno, o reinício, né, o começo de tudo, né, o começo de um novo ciclo, o princípio de um novo ciclo, como nós já estudamos na letra Resh. Então, vamos dar continuidade aqui a essa letra que tem um significado muito importante e aparece no nome do Eterno, né? O nome do Eterno, bastante conhecido, né? que nós conhecemos, já vimos esse nome muitas vezes na Torá, primeira vez aparece no capítulo 17 de Bereshit, né? Capítulo 17 de Bereshit, verso 1, quando o Eterno se apresenta a Abraão. Abraão ali com 99 anos, o Eterno diz para Abraão, né, diz o seu nome, diz para Abraão andar com ele, né, andar na presença do Eterno e para ser perfeito. Então, Abraão, nesse momento, Abraão recebe essa bênção do Eterno, né, essa aliança com o Eterno. E mais esse nome Shakai, né? A gente nunca fala o nome do Eterno. A gente sempre procura alterar uma letra para não falar o nome do Eterno, né? Então, muitas vezes, a gente transforma essa letra Dalet numa letra Kaf, né? Uma K, simplesmente para fazer um som diferente. Assim como o tetragrama, a gente associa o nome Hashem, a gente associa o nome Adonai, a gente associa o nome Eterno, para não dizer as letras do tetragrama, assim como Elohim, muitas vezes a gente fala Elohim, né, para evitar falar o nome do Eterno em momentos, né, no momento de aula, no momento de estudo a gente pode falar, mas normalmente a gente não deve falar numa conversa cotidiana, numa conversa comum, ou seja, profanar o nome do Eterno. Né? Porque o que é profanar? É justamente tratar os termos sagrados ao Eterno, numa forma comum, numa linguagem comum, no dia a dia, numa realização de uma atividade comum. Isso é que é profanar, né? É transformar o sagrado em algo comum, em algo cotidiano. Por isso que a gente santifica o Shabat. Por quê? A gente faz o Shabat um dia diferente dos outros, porque um dia comum a gente faz um monte de coisa no Shabat. A gente não faz isso. Então é esse o motivo da gente muitas vezes falar os nomes do Eterno com um som um pouco diferente das letras, justamente para não profanar o nome do Eterno. E esse nome Shaddai, eu vou falar Shaddai aqui, nós estamos no estudo, né? Podemos falar que estamos tratando da santificação desse estudo, né? Então nós podemos falar esse nome. E esse nome ele foi adotado, né, como uma tradução, ele foi adotado por Maimônides, o Rambam, ele foi adotado como Todo-Poderoso. Então, muitas traduções, quando aparece esse nome, muitas traduções colocam como Todo-Poderoso, né, o Eterno Todo-Poderoso, Adonai Shaddai, o Eterno Todo-Poderoso, para não ficar falando o nome do Eterno, e também para evitar que alguém fizesse uma tradução desse nome aqui para uma outra língua, com uma tradução aí que perdesse esse significado, que perdesse o sentido dessa palavra. Né? Então, essa palavra Shaddai, ela também representa uma união, né? Um anagrama, né? de palavras, ou seja, uma palavra que representa três outras palavras. Né? Se nós pegarmos aqui esse
esse Shin, esse Dat, esse Ud, e buscarmos uma palavra que tem o Shin, que tem o Dalet e que tem o Yud, nós vamos encontrar as palavras Shomer Daltot Israel, o guardador das portas de Israel, ou seja, aquele que protege. Né? Por isso que veio esse nome todo-poderoso, aquele que protege, aquele que tem o poder de garantir a segurança, garantir a shalom de todo aquele povo. Né? Então, essa palavra também, esse Shin, também vem, a palavra Shaddai vem da raiz Shad. Shad quer dizer mama, peito, né? Não aquele que alimenta, a mãe que alimenta, né? Mas o nome Shaddai representa o eterno que alimenta todos nós, que nos traz a proteção, a segurança, que nos traz o nosso alimento. Tudo que é importante na nossa vida é o alimento. Sem alimento nós não vivemos, nós definhamos e morremos. Então nós precisamos do alimento. E de onde vem o alimento? Vem do eterno, vem desse peito que nos amamenta. Que uma mãe pode esquecer de amamentar o seu filho, mas o eterno nunca vai esquecer de amamentar todos nós. Né? Então, essa palavra, ela tem um significado muito importante dentro da Torá, mas ela vai aparecer várias vezes na Torá, e ela representa, então, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Por quê? Porque ela representa aí esse alimento que vem do Eterno. Para nós nos desenvolvermos, para nós crescermos, nós precisamos de receber o alimento do Eterno. Né? E esse alimento também, esse crescimento também, ele chega a um limite. Né? Então a gente percebe, a criança ela tem um tamanho, ela vai crescendo com a idade, chega um momento que ela para de crescer, ela para de se desenvolver, né? Ela se torna um adulto e aí ela é limitada. Nós somos limitados, nós não crescemos, né? não nos aumentamos de tamanho, né? Apesar de engordarmos um pouquinho, mas chegamos a um limite. Né? Então esse limite é trazido por essa palavra em todo o universo. Todo o universo está em expansão, como nós sabemos aí da ciência, a ciência nos afirma isso, né? Que o universo está em expansão e que vai chegar a um determinado momento, daqui a alguns bilhões de anos, ele vai chegar a um determinado tamanho e aí vai passar a diminuir, vai passar a se tornar menor, vai deixar de crescer, porque tudo é limitado. O Eterno nos deu essa limitação. Né? E essa limitação ela é importante para o nosso desenvolvimento. Nós precisamos nos desenvolver sabendo que existe essa limitação. E qual é a nossa limitação? A nossa limitação máxima é justamente a morte, o momento que todo ser humano morre. Né? Todo ser humano morre. Então, nós vemos isso no profeta Jó, né? Iov. Né? Iov, ele nos traz aqui esse texto. In Ahut Sim Yamin Yamav Mishpar Rodashav Itar Ruko Asitá Velo Yavor. Se determinaste seus dias, contasse o número dos seus meses e os limitasses, e não passará além deles. Ou seja, está nos dizendo aqui que o Eterno limitou os nossos dias, determinou os nossos dias. Nossos dias, quando o Eterno nos coloca nesse mundo, sopra na nossa narina o Ruach Elohim, né? O mover de Elohim que está dentro de nós. Nós temos esses dias determinados pelo Eterno. Né? Mas só Ele sabe qual é o tamanho da nossa vida na Terra. Só Ele sabe o que nós faremos na Terra. Só Ele tem essa noção. Bendito seja Ele, bendito seja o seu glorioso nome, que a gente não saiba
esses dias, né? Imagina se você soubesse aí qual o dia que você encerrará suas atividades na Terra. Olha o desespero que nós viveríamos, né? Além de todas as preocupações diárias, nós certamente ficaríamos desesperados sabendo que amanhã é o nosso dia final, né? Então nós não sabemos isso. O Eterno nos contou os nossos números, nos deu esse prazo determinado e nós não passaremos além deles, né? Isso vale para todos os seres vivos, isso vale para todo o universo criado pelo Eterno. O Eterno determinou, né, determinou um tempo, porque ele é o único que domina o tempo, ele é o único que tem gestão sobre o tempo e ele pode, né, definir esse momento, ele pode definir, né, por que isso não nos importa saber por que ele determinou dessa maneira, apenas que ele determinou assim e assim, né, que vai ser, é assim que é, né, e a gente precisa aprender a conviver com essas determinações do Eterno, né? Não precisamos entender o porquê, mas sabemos que é assim, então vamos viver cada dia, né, cada dia, da melhor maneira possível, fazendo um retorno ao Eterno, fazendo a nossa chuvá, né, o nosso techuvá, voltar ao Eterno. Por quê? Porque os nossos dias estão contados. E no Salmo 121, verso 4, nós temos aqui a palavra shomer, né? Nós temos aqui o significado desse shomer lautor de Israel, que é onde o salmista nos diz Hine lo yanum velo ishan shomer Israel, eis que não dorme, não adormece e não dorme o guarda de Israel, ou seja, o guardador das portas de Israel, aquele que cuida do povo, cuida do seu povo, né, do povo que o escolheu. Então ele cuida, ele não dorme, ele não se afasta em nenhum momento ele nos deixa desamparados. Então o Eterno está sempre cuidando de nós, né? O Eterno é o Shomer Lautor de Israel, o Eterno é o nosso protetor, nosso todo-poderoso que protege a cada um de nós. E a palavra e a letra Shin também vem na palavra Shalom, né? Ela vem no nome do Eterno e ela vem do nome Shalom. Shalom representa a perfeição, a plenitude, a integridade de tudo, né? Muitas vezes a gente traduz essa palavra como paz, e como paz ela é a palavra mais usada diariamente em todo mundo, né? Todo mundo deseja paz ao seu próximo, todo mundo deseja paz um ao outro, né? As pessoas se cumprimentam desejando paz, ou uma tradução da palavra shalom, né, em várias línguas, mas ela representa muito mais do que a paz. Não é paz somente, ela é uma plenitude. Né? Porque se você tem paz somente, você não está pleno, você não está satisfeito, você não está feliz, você não está completo. Né? Então você precisa de mais do que paz, você precisa de saúde. Né? Você tiver paz e não tiver saúde, você não está bem. Se você tiver paz e saúde, mas não for próspero, não se desenvolver, não crescer, não colocar no mundo aquilo que você veio fazer, você também não está pleno. E se você tiver paz, saúde e prosperidade, mas não tiver bem-estar, né? Se você não estiver bem com isso, se você não estiver satisfeito com o que você recebe, você também não vai estar bem. E se, além de tudo, você não tiver segurança, né? Se você tem tudo isso, mas você vive num mundo inseguro, você não tem também condição, se você não tem satisfação na sua vida. E se, além de segurança, você não for alegre e feliz, né? Você não está bem nesse mundo. Então o Eterno nos dá shalom, nos dá paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade. São essas as componentes da palavra shalom.
Então, quando a gente fala shalom para o nosso próximo, a gente está desejando que o Eterno dê a ele tudo isso, né? Que o Eterno dê a ele toda essa plenitude. Isso que é desejar shalom ao nosso próximo. É a palavra mais usada, né? Mais usada em toda a humanidade, em todos os dias, né? Seja na forma de paz, seja na forma de como os árabes usam uma tradução de shalom, que é salam, né? Salam aleikum, salam aleikum quer dizer shalom, shalom a todos, né? Então, desejando a todos a mesma paz que a gente está desejando quando fala shalom, mas a gente tem que entender que shalom é muito mais do que paz. Então, em vez de usar paz, vamos usar shalom, que a gente está pedindo ao Eterno que dê a ele toda essa plenitude, né? Então, vamos ver o que diz Zechariah, o profeta Zechariah diz: Ele adevarim asher ta'asu daberu emet ish et re'ehu emet u mishpat shalom shiftu becharechem. Essas são as coisas, palavras, né? Devarim também representa coisas, pode ser o significado traduzido como coisas. Essas são as palavras, as coisas que fareis. Falareis a verdade, um homem a seu próximo, ou seja, sempre nos comunicaremos falando a verdade, sempre nos comunicaremos usando a verdade, nunca a mentira. A mentira deve ser abolida na nossa vida. Um homem a seu próximo. Todos nós eu devo falar a verdade a você e você deve falar a verdade a mim. Não é um caminho de mão única. Nós precisamos desenvolver isso entre as pessoas, né? Com verdade e juízo de shalom julgarás em vossas cidades. Ou seja, em todo momento, né, em que houver necessidade de fazer um julgamento, esse julgamento deve ser baseado na verdade e não nas posses, e não porque um é mais chique ou não porque o outro é mais coitadinho, então merece ter uma avaliação melhor. Não, o julgamento tem que ser sempre baseado na verdade. Por isso que sempre na Torá está escrito que o julgamento sempre precisa, né, de duas testemunhas para você ouvir, né, para você ter uma completeza dessa verdade. A verdade não pode ser baseada somente em uma opinião, em uma avaliação de uma só pessoa. Precisa pelo menos duas, né, para ter um equilíbrio, nessa verdade. Então, o profeta nos diz sempre, né, falareis a verdade e sempre julgarás em verdade e juízo de shalom, de plenitude, né? O juízo tem que ser sempre resguardando esses 7 princípios que estão dentro da palavra shalom, né? Dentro da palavra shalom, que soma 376, né? 376 da raiz 7, né? Representando essa plenitude. Então nós temos Shaddai e nós temos a palavra shalom, né? Nós temos Shaddai e a palavra shalom. E aí vamos ver o que essas duas palavras nos trazem, né, de comum, né, com toda a Torá e com todo o Aleph Beit. Né? Nós vamos ver aqui uma relação que nos traz o nome do Eterno, todo o Todo-Poderoso, guardador das portas de Israel, né, que nos traz Shalom. E nós vamos ver que no Aleph Beit também está relacionado com esses 2 nomes, e também todos os livros da Torá, né? Todo o ensinamento do Eterno está associado, né? Nós temos aqui, através da matemática, nós vamos buscar uma relação entre Shaddai, Shalom, o Aleph Beit e os livros da Torá. Então, se nós pegarmos aqui a gemátria do nome Shaddai, nós temos aqui, cadê o mouse?
nós temos 10, 4 e 300. Aqui nós temos as primeiras letras 2, 300, 6, 2 e 4. E aqui nós temos a raiz, né, conforme eu disse, a raiz 376, nós temos o número 7 e as 22 letras do Aleph Beit. Então, cada uma das letras é repleta de Shalom, cada uma das letras nos traz todas essas 7 qualidades. Então, quando você divide as 22 letras por essas 7 qualidades, ou você soma aqui a Gemátria de Shaddai, ou você soma esses livros, você tem o número 314. 314 é um número muito, muito importante dentro de todo o universo. É um número que está presente em todo o universo, seja um universo, se o universo não fosse habitado, se nós não estivéssemos aqui, esse número existiria, né? Todo o universo, quando o Eterno criou o universo, ele usou esse número é um número representado pela letra Pi, a letra grega Pi, né? Que está presente em toda a ciência, que está presente em todo o universo, independente aí de tudo que se fala de ciência, o número π é o mesmo em qualquer parte do universo. É um número irracional, ou seja, um número que não tem fim. Hoje já se conhece trilhões de casas decimais, né, calculado em computadores, não se chega ao final nunca, né, e dentro desses números todos que aparecem aí, há muitas relações matemáticas, que a gente pode deixar para um estudo posterior, algumas delas, e esse número π, ele também, se você reduzir aí a esses 3 primeiros números, 3,14 já é suficiente para fazer muita coisa dentro da nossa ciência, da nossa tecnologia. Né? Se você somar 3, 1 e 4, você vai ter a raiz 8, né? 8 o nome do Eterno. Então, nós vemos que o Eterno colocou, né? O tetragrama está presente aqui, né? E nós temos uma relação muito, muito próxima de Shaddai, Shalom, o Aleph Beit e todos os livros da Torá. Então, nós vemos que isso não é pouca coisa, né? Nós não temos isso aí saído da cabeça de ninguém, só o Eterno poderia colocar todo esse significado associado com esse número que tem, né, que tem um significado muito importante em toda a ciência, em todo o desenvolvimento humano. Então, o Eterno fez tudo isso para o ser humano aprender, usar e usar da melhor maneira possível, né? Usar dentro dos seus dias, porque os seus dias estão contados, os seus dias estão definidos. Então, dentro desse período, ele precisa ter Shalom para desenvolver tudo aquilo que lhe foi dado pelo Eterno desenvolver. Né? Agora, essa palavra, essa letra Shin, ela também, né, ela está associada a todas essas maravilhas que nós vimos, mas ela também está associada com coisas que não são tão boas. Nós vimos que todas as letras têm, né, elas podem ter 2 significados. Tudo na Torá, né, tem 2 significados. Nós aprendemos isso desde Bereshit, né, a primeira letra de Bereshit, a primeira letra da Torá é uma Bet, representando sempre a dualidade. O nosso mundo tem essa dualidade e precisa dessa dualidade para se desenvolver. Então, a letra Shin, apesar de estar em Shalom, ela também está em Sheker, né, na mentira. Só o Eterno poderia colocar isso, ninguém colocaria, né, como a gente coloca no nosso idioma. Paz e mentira não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas Shalom e Sheker tem, né, tem alguma coisa em comum, que é essa letra Shin. Você não pode ter Shalom se você usa de Sheker, se você usa a mentira. Né? É um dos mandamentos, o 9º mandamento: não levantarás contra o teu próximo palavras de falsidade, ou seja, não levantarás contra o teu próximo mentira. Você não pode fazer isso, porque se você fizer isso, você não vai ter Shalom, né? Você não vai ter aí todas as benesses do Eterno. E a palavra Emet, a palavra verdade, né? Rie Asher, Rie é outro nome do Eterno que tem essa mesma gemátria, né? Rie Asher, Rie tem a gemátria 441 como
a palavra emet, palavra verdade. Então nós temos aqui 441 e a raiz é 9, né? 441 dá 9. E sheker nós temos 200, 300 e 100, nós temos 600, que a raiz é 6, ou seja, dois números que são invertidos. E aqui você poderia associar aqui um ser humano, né? A cabeça e o tronco e o corpo. E aqui um ser humano de cabeça para baixo, o tronco para cima e a cabeça para baixo. Então, isso aqui não se sustenta muito bem, isso aqui não se desenvolve muito bem, esse ser humano não se desenvolve corretamente, né? E aí, note que nós não estamos dizendo que o número é ruim, que esse número 6 é ruim, que tem que ser abolido, nada disso, apenas uma representação, apenas um simbolismo. E se você também, além da gemátria, buscar aqui a posição de cada letra dentro do Aleph Beit, você vai ter a 22ª, a 13ª e a primeira. Então você tem aqui a soma 36, que dá a raiz 9. E aqui também, né, se você pegar a posição de cada letra, você tem o valor 60, que dá a raiz 6. Então, tanto pela gemátria quanto pela posição das letras no Aleph Beit, né, nós temos a mesma representação, 9 e 6, ou seja, um nome de cabeça para cima ou de cabeça para baixo. Então a mentira faz isso, a mentira nos derruba, a mentira nos coloca em contraposição à nossa evolução, ao nosso crescimento, ao nosso desenvolvimento. A mentira sempre traz uma regressão, sempre nos traz um não desenvolvimento, né? Uma retração. E nós podemos representar por essa figura aqui. Ó. Essa figura nós temos aqui um 9 e um 6. Né? Quem você acha que vai se equilibrar, que vai poder se movimentar, que vai poder realizar alguma coisa? Logicamente, aquela que tem a cabeça para cima, né? Que tem os pés no chão, ela pode se movimentar, ela pode ir lá nadar no mar, ela pode ir para um lado e para o outro, enquanto essa outra aqui vai tombar, né? Essa outra aqui não vai se sustentar por muito tempo. E a mentira precisa do apoio da verdade. A mentira precisa se apoiar na verdade, porque uma mentira sozinha, ela nem aparece. A mentira sempre precisa ter um pouquinho de verdade para poder aparecer, para poder se manifestar, para poder se manter na sua posição. Né? Se esse pouquinho de verdade aqui sair, né, a mentira tomba, a mentira cai, ou ela se sustenta por algum tempo, mas aí depois ela cai, ela se desmonta. Então nós temos essa representação, né, esse complemento da letra Shin, que é, além de representar Shalom, né, ela representa a mentira. E nós temos que escolher, ou queremos Shalom, ou queremos não Shalom, ou seja, mentira. Né? Viver na mentira é viver sem Shalom, viver sem receber do Eterno todas as benesses, né? todas as componentes da palavra Shalom. Né? Então, escolha sempre a verdade, né? Escolha sempre ficar na posição em que você vai ter sucesso, que você vai ter paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade. Né? Você vai ter o Ruach, né? O Ruach Elohim se movendo dentro de você. E nós temos no nosso corpo, nós temos alguns órgãos, né, que nos trazem aí um significado muito importante. Nós temos os olhos, né? Os olhos examinam o nosso mundo, né? Examinam tudo que está à nossa volta, nós medimos, nós realizamos tudo através da nossa observação, nós transmitimos pela boca, né? Nós transmitimos pela boca, nós ruminamos com o dente, ou seja, ruminar digerir tudo aquilo que você observa, tudo aquilo que você fala, e você realiza com a mão. São letras que estão associadas à parte do nosso corpo que trazem o desenvolvimento para o mundo. Né? Você observa o mundo, você comunica
o que você observa, o teu pensamento, o resultado do teu pensamento, aquilo que você ruminou e você realiza, você executa, né, com a letra Yud. Então, cada letra tem um significado, né, muito grande. Você pode formar palavras com essas 4 letras, onde você vai estar associando esses significados a essas palavras. Porque a Shin, então, é esse pensamento, né, a palavra e a ação, ou seja, a comunicação do pensamento, as 3 componentes aqui, as 3 hastes que compõem a letra Shin. Nós temos 100% de pensamento, 100% de palavra e 100% de ação. Nós aqui temos Shalom, quando a gente está em 100%, né, falando a verdade, agindo conforme os ensinamentos do Eterno, nós estamos transmitindo esse conhecimento que nos vem do Eterno, essa ação que nos vem do Eterno, né, através dessa letra, em 100% de cada uma das hastes, nos dá justamente os 300, né, que é justamente o número associado a essa letra. Então, você vê aí que isso não é uma associação simplesmente aleatória, né? Nós temos aí dentro da simbologia de cada letra, nós temos um significado que também vai chegar no seu número, né? Se esse número fosse 280, por exemplo, quebraria todo o nosso raciocínio que tivemos aqui até aqui. Mas o raciocínio veio do Eterno, né? Toda essa realização veio do Eterno. Então, por isso, tem essa perfeição. Mas senão nós não chegaríamos ao número π, nós não chegaríamos a tantos outros números da matemática que estão associados com cada uma das letras, né? Então, é importante que você veja cada vez mais a presença do Eterno em todo o Aleph Beit. Então, a letra Shin está associada com a fé, né, com a emoção, que é o primeiro sentimento que a gente sempre é a primeira coisa que faz com que a gente se conecte com o mundo, ou se conecte com outra pessoa, através do que a gente sente, através da nossa emoção, através de uma avaliação que a gente faz, mas essa avaliação tem que ser sempre feita com base numa fé acima da razão. Não só num acreditar simplesmente pela beleza, pela palavra, pelo invólucro da pessoa ou do mundo que você observa, né? Você sempre tem que buscar a presença divina dentro de cada uma das pessoas. E aí você mentaliza, você raciocina, você elabora dentro do teu pensamento, dentro da tua observação, dentro de tudo que você viu naquela pessoa, naquele ambiente, ou naquele lugar, ou naquela situação que você está enfrentando através da outra perna do teu Shin, né? E você finalmente, né, tem uma realização, você tem uma coroa de realização em cima dessas 3 pernas, ou seja, o pensamento, né, a palavra, a ação, né? Então nós temos aqui a letra Shin representando essas 3 formas da gente entender o mundo, da gente compreender o mundo à nossa volta, a partir de uma observação que muitas vezes é emocional, um sentimento que você tem por aquilo, né? O seu desenvolvimento intelectual e, além disso, você perceber a presença do Eterno em tudo, né? Que é justamente a fé acima da razão. Quando você deixa só de acreditar, mas você tem certeza, porque aquilo vem do Eterno, porque aquela é a presença do Eterno. É aí que você tem a realização, é aí que você atinge o seu Shalom, né? Então isso nós podemos ver aqui nessa palavra Kesef, né? Kesef é uma palavra Keves, né? Que também pode ser escrito Kesef, né? A palavra Keves é formada pela letra Kaf, né? Pela letra Bet e pela letra Shin. Então nós temos aqui Keter, a razão, né, as emoções, a coroa das emoções. Nós temos Vet, intelecto, a coroa do intelecto, e nós temos aqui a fé acima da razão, né? Então aqui nós temos
Keves. Keves representa o cordeiro, é a palavra que é traduzida como cordeiro, aquele que traz esse significado, né? Traz a cordialidade, traz a mansidão, né? Nós temos também a palavra kivesh, kivesh, que é a palavra que representa a conquista, né? Nós temos aqui kives, keves, né? É a palavra conquistar, sublimar, controlar, né? Ocultar. Então nós temos aqui o cordeiro, né? Oculto, ou seja, aquele cordeiro que deve brotar dentro de você, né? Aquele cordeiro que deve sair desse oculto e se mostrar, né? E trazer para os outros esse significado da cordialidade, da mansidão, né? E do intelecto, do desenvolvimento intelectual e de confiança no Eterno. Então é isso que estamos trazendo essa letra Shin, né? Aquele que segue as instruções do Eterno, independente do que se passa à sua volta, porque foi isso que o Cordeiro, né, que o Cordeiro nos ensinou, o Cordeiro do Eterno nos ensinou. Ele não se reagiu, ele não reagiu quando foi motivo de deboche, de sarcasmo, quando foi agredido. Ele não reagiu em nenhum momento desse. Por quê? Porque ele tinha confiança no Eterno. Essa fé acima da razão é a confiança no Eterno. Então, é nesse momento que você precisa trazer para a sua vida esses ensinamentos do Cordeiro, né? Ou seja, trazer para a sua vida essa coroa de confiança no Eterno para a tua realização. É nesse momento em que você vai ser cobrado, no momento que você vai ser vão te enfrentar quanto às tuas decisões de guardar o Shabat, de comer só o que é caché, o que é adequado, de que você deve guardar os moedim do Eterno, que você deve guardar todos os ensinamentos do Eterno. Muita crítica, muita cobrança, muita discussão vai ser levantada quanto a isso. E o que você deve fazer? Você deve se calar, né? Você deve se calar porque a tua emoção, o teu intelecto deram motivo para você confiar no Eterno. Então você confia no Eterno acima de qualquer enfrentamento que você tiver na sua vida. Nós temos ainda a letra Shin presente na coroa, né? A coroa Keter, que também tem o valor 620, as letras das duas tábuas com as 10 palavras do Eterno, né? A soma de todas as letras dá 620, não são 620 letras, me desculpe, é a soma dá 48.455, que também se reduz a 8, né? E a letra Shin está presente justamente na representação do ser humano, a representação do ser humano dada pelo Eterno, né? Dada pelo Eterno a Moshe no Monte Sinai, né? O Eterno desenhou para Moshe essa representação do ser humano, onde aqui a gente vê 3 letras Shin, né? Nós temos 3 letras Shin representadas nessa menorá, né? A menorá que representa o ser humano. Por quê? Porque ela cheia de óleo e acesa, ela representa o ser humano, né? Que está cheio da palavra do Eterno e que pratica, né? Que leva essa luz para o mundo, ele leva essa luz para o mundo, como nos disse Yeshua, vocês são a luz do mundo, né? Então leve esse ensinamento para todos que estão à sua volta. E nós vemos em Yeshayahu, né? Yeshayahu, verso 11, capítulo 2, que nessa menorá, né? Nessa menorá com essas 3 Shin, né? Que nós temos aqui, essas 3 Shin que nós temos aqui, numerando de 1 a 7, ou se você quiser numerar daqui de 1 a 7 também não tem problema nenhum, né? Nós temos sempre que a mesma haste soma o valor 8, né? Nós temos aqui a haste externa soma 8, a mais interna soma 8, e
mais interna ainda soma 8, e a principal, né, que é a maior, ela também ela participa, né, somando-se 2 vezes, porque ela é a base de todos. E Yeshayahu nos mostra aqui, nesse verso fantástico, a presença do Eterno, né, a presença do Eterno sobre o ser humano. Venatá ale, venahá, não é um tave, eu coloquei aqui como tave, né? Me enxergando direito, eu coloquei um codes aqui, mas nenhum codes pode ser acrescentado. Você vê que a letra het, né? Se você acrescentar um codes aqui, um tracinho aqui embaixo, ela se passa para um tave, e aí muda todo o significado. Venahá alav, ruach Adonai, ruach Chochmah, ve uvna ruach etzah, ugivurah ruach da'at, veirat Adonai. Então aqui nós temos que repousará sobre ele, sobre o ser humano, o mover de Adonai, o mover do Eterno, né? O mover de sabedoria, Chochmah, representado aqui, Chochmah Ubiná, Chochmah Ubiná, sabedoria e conhecimento, né? Inteligência, desculpe, Chochmah, sabedoria, Ubiná e entendimento, mover de conselho e de fortaleza, mover de conhecimento e temor ao Eterno. Então nós temos aqui essas três letras Shin, né, dentro dessa menorá, trazendo para o ser humano todos esses ensinamentos que vêm do Eterno, esse mover do Eterno que vem a cada ser humano. Então aqui, se você pegar aqui cada uma dessas Shin, que nós temos 1, 4 e 7, 2, 4 e 6, 3, 4 e 5, nós temos 3 Shin, né? 3 Shin soma 900, cuja raiz é 9, né? Cuja raiz é 9, o que é o homem, né, de cabeça para cima, o homem que segue a verdade do Eterno, que segue o ensinamento do Eterno. Então, o homem que segue o ensinamento do Eterno, que fala a verdade, que segue a sua Torá, repousará sobre ele um mover de sabedoria, um mover de inteligência, um mover de conselho e fortaleza, um mover de conhecimento e temor ao Adonai. Não, temor não é medo, temor é uma reverência, uma confiança ao Eterno. Né? Saber que o Eterno está acima de todos nós, né? Saber que o Eterno está dentro de todos nós, que nos mantém sempre vivos, alimentados, né? É o nosso guardador, né? Guarda as nossas portas e nos leva para a prosperidade. Né? Então, essa letra tem o valor 300, que se reduz a um 3, a uma letra Gimel, né? Uma letra Gimel, que são as 3 pernas, né? As 3 pernas da Shin, né? que trazem todos esses entendimentos. E nós sabemos que o mundo repousa sobre 3 pilares, não o mundo, né? Não o mundo em Nimrod. Nós falamos dos 3 pilares do Eterno, né? Os pilares do Eterno são justamente contrapostos pelos pilares de Nimrod, que tentam fazer com que a gente se translade dos 3 pilares do Eterno para os 3 pilares do mundo, né? Desse mundo que é justamente essa contraposição, a letra B, né? São apresentando essas 2 contraposições. Ou você segue e se sustenta nos 3 pilares do Eterno, ou você se sustenta nos 3 pilares de Nimrod, que são a mentira, né? Que são aquelas que te colocam de cabeça para baixo, que impedem o teu crescimento, a tua evolução. E quais são esses pilares? O serviço a Adonai. Ou seja, o que é o serviço a Adonai? É amar ao Eterno, né? É
ter temor ao eterno. Doar gratuitamente, ou seja, dar ao teu próximo sem esperar nada em troca. Por quê? Porque você reconhece no teu próximo pela tua emoção, pelo teu intelecto e pela tua confiança no eterno, você vê no teu próximo a presença do eterno, então compartilha tudo que você recebe do eterno com esse teu próximo. E a Torá, né? A Torá que é o resumo disso tudo. Né? Tudo isso nos está apresentado na Torá. E aqui nós temos uma letra Shin, né? A letra Shin que nos traz todo essa instrução, esse ensinamento do Eterno. E servir a Adonai, doar gratuitamente, né? são as bases da Torá. Né? São os dois maiores mandamentos, né? Os dois maiores mandamentos da Torá. Ve'ahavta et Adonai Eloheicha, bechol levavcha uvechol nafshecha uvechol meodecha, ve'ahavta lereaha kamorra, ani Adonai. Né? São os resumos das duas tábuas, né? Um complemento dizendo ani Adonai. Então nós temos aqui, né? Quando você quer repousar, né, sobre os três pilares do Eterno, você tem que amar o Eterno e você tem que amar o teu próximo. Essa é a base da Torá, esse é o resumo da Torá. Né? Se a gente pudesse resumir, como disse Yeshua, o resumo da Torá são essas duas leis. Essas duas leis são os resumos da Torá. Não existe todo o restante, como disse Léo, todo o restante é complemento. Né? Todo o restante é para você entender isso, para a gente entender isso. Também nós temos aqui o número 3, nós temos associado o 300, o número 3, associado aos patriarcas, Abraham, Isaac e Jacó. Abraham representava a bondade, né? A bondade ao extremo, é aquele que esperava o viajante passar para atender o viajante, para oferecer ao viajante um repouso, né? Alimento, um conforto da sua casa. Né? Isaac representava a disciplina. O Eterno disse a ele: não saia da tua terra, e ele não saiu, ele se manteve lá. Era aquele que não brigava por nada, né? Cavava um poço, soterravam o poço dele, enchiam de pedra, e ele cavava outro poço, ele não brigava, ele era introspecto, né? Ele buscava sempre a verdade do Eterno. E Yaakov, né? Yaakov juntou tudo isso. Yaakov, enquanto seu irmão Esaú ia lá caçar, ele ficava na sua tenda estudando os ensinamentos do Eterno que ele aprendeu de seu avô Abraham. Né? Abraham conviveu com ele muito tempo, ensinou a ele todo o ensinamento que havia recebido do Eterno, ou seja, a Torá, né, que ele havia aprendido, o ensinamento do Eterno, porque Torá é ensinamento, Torá é ensino. Então, ele já havia recebido a Torá do Eterno, os ensinamentos do Eterno, e passou para Jacob. Então, Jacob mantém, né, ele junta toda a bondade de Abraham com a disciplina, né, a dedicação de Isaac, e aí o Eterno transforma de Jacob, aquela mão que agarra a oportunidade, que segura o calcanhar, em Israel, no homem que tem o Eterno na sua cabeça. Né? Então, essa é o anagrama da palavra Israel. Né? Então, ele se transforma de Yaakov em Israel. E as duas letras, elas têm, né? Elas têm, por exemplo, significados diferentes. Quando você tem o dagesh no braço direito ou o dagesh no braço esquerdo, você tem muitas vezes a mesma palavra, né, mas com sons diferentes, com significados diferentes. Então nós temos Sha'ar, que significa portão, e nós temos Sa'ar, né, Sear, né, Sear, que significa cabelo. Né. O portão permite você entrar e sair, né, permite você se desenvolver, é uma abertura, é uma benevolência que você tem, né, de poder ir, poder voltar, poder entrar, poder sair. Então, esse é o portão. E o cabelo é aquele que é vivo, mas não tem
tem uma vitalidade reduzida, né? Não tem um sentimento associado. Você corta o cabelo, você não sente nada, né? Você corta o cabelo, você não tem nenhuma dor, não sente, né? A menos muitas vezes ficar chateado que o cabelo foi cortado de mais ou de menos, né? Você, você não sente dor física, né? Quando você corta o cabelo. Ou seja, é um ser vivo, mas que depende de toda a vitalidade que está presa lá no folículo, né? Aquele folículo que fica dentro da pele é que tem a vida do cabelo. Essa haste que é o cabelo não tem não tem vida, tem uma vitalidade reduzida, digamos assim, né? Então ele passa por uma abertura restrita, diferente de Sha'ar, que é uma porta, né? Que há uma passagem maior, se permite uma passagem de algo maior do que simplesmente essa abertura do folículo que passa somente o fio de cabelo, né? Que é uma coisa bastante reduzida. Então nós temos aqui a bondade e a severidade, o julgamento associados a essas duas palavras, né? Essas duas formas da letra, a letra Shin e a letra Sin. Então nós temos aqui esse balanceamento entre bondade e julgamento, né? Entre Hesed, né? E julgamento, né? A bondade associada à letra Shin e o julgamento, a severidade, né? Os dois braços aqui, os dois extremos, né? Que é o julgamento e a bondade associados a essas duas letras, né? E aqui nós voltamos aqui à palavra chuvá, né? Palavra chuvá que significa retorno, né? Só há techuvá quando se retorna ao Eterno, que começa com a letra Shin, né? Que é justamente a benevolência que o Eterno nos dá de fazer esse retorno, de nos permitir esse retorno. E como é que a gente retorna ao Eterno? Apenas espiando, né? Espiando as nossas transgressões, espiando todos os erros que cometemos, todos os passos em falsos que nós demos. E quando é que a gente faz isso? Né? Quando é que a gente faz isso? Justamente no Yom HaKippurim, no dia das expiações, que vem da palavra kaper, expiação. Então, para haver retorno, você tem que ter, né? Você tem que fazer expiação. A Torá nos ensina isso. Muitas vezes nós estamos vendo aqui dentro do estudo do livro de Vaikra, do livro de Levítico, toda a forma de expiação que deve ser feita. Então, sempre que há uma transgressão, tem que ser feita uma expiação, né, para que se possa fazer esse retorno. E Kaper representa justamente, né, nós somamos aqui justamente o que? Nós somamos 200, 280, 300. Em Kaper nós temos a letra Shin. Então, para você fazer techuvá, ou para fazer chuvá, né, que é a raiz da palavra, né, chuv é a raiz da palavra, nós temos aqui a letra Shin. Né? A letra Shin, ela se escreve Sin, Yud, Nun. 50, 60, 300, 360, 12. Né? 12 meses de 30 dias é o ano no calendário do Eterno. Então, 12 meses está associado à letra Shin, que está associado à expiação, que está associado ao retorno. E o dia das expiações é justamente 10 dias após o ano novo, né? Após o ano, após a viração do ano, 10 dias depois, né? O 10 aqui trazendo a importância das 10 palavras usadas na criação do mundo, as 10 palavras que foram usadas para o Eterno para nos trazer como devemos nos relacionar com Ele, com o nosso próximo. E aqui 10 dias depois, então, nós temos essa expiação para fazer o nosso retorno, para iniciarmos um ano, né, com o shalom do Eterno, para que nesse ano a gente possa
fazer o nosso retorno. Então a gente faz essa expiação justamente 10 dias após o início do ano, que é justamente para, estando associado à palavra Shana, um novo ano, um novo começo, um novo retorno, né? Só é permitido a partir do momento que você faz essa expiação. Por isso que o ano inicia justamente com a letra Shin, que é justamente nos trazendo esse ensinamento da expiação necessária para você fazer o retorno ao Eterno. Se você não expiar, se você não se arrepender de todas as transgressões, aquele ano não vai se iniciar com Shalom para você, vai ser apenas mais um ano em que você vai se perder na sua vida, mais um ano em que você não vai se desenvolver, mais um ano que você vai estar de cabeça para baixo, mais um ano que você não vai estar caminhando em direção ao Eterno. Shalom, shalom, né? Agradeço a você pela sua participação, passamos um pouquinho do horário, mas foi muito pouco, né? Muita coisa para a gente falar, muita coisa para a gente querer passar para vocês, mas a gente aqui, o nosso objetivo é apenas trazer motivos para você refletir, para você meditar, para você aceitar ou rejeitar, né? Você pode rejeitar tudo isso que eu falei, ou você pode aceitar só uma parte, não importa, o importante é que você tenha motivo de reflexão e através da tua reflexão você vai se desenvolver e vai entender, né? Entender mais sobre cada letra, cada tema aqui discutido, e vai poder tirar as suas próprias conclusões, e o Eterno, né, vai olhar o teu coração e vai despertar em você, né, todo o entendimento que você precisa, o mover do Eterno de sabedoria e entendimento vai estar dentro de você. Então, shalom, shalom, quero novamente agradecer aqui por esse maravilhoso quadro. Vou colocar ele numa posição melhor aqui, né? Vou reconfigurar aqui o meu ambiente, porque vai abrilhantar mais o meu ambiente aqui. Shalom, shalom, aguardo você amanhã no estudo do Shabat. Né? Essa semana teremos um estudo muito importante, Shemini, oitavo dia, nós vamos aprender muito sobre o que devemos ingerir, né? Como devemos ingerir, o que é permitido, o que não é permitido, isso tudo para nos trazer desenvolvimento, para nos trazer a Shalom do Eterno. Então, até amanhã, se o Eterno assim permitir. Shalom, Laila Tov a todos vocês. Vou colocar para vocês uma música da dupla Aparvarim. מכל השתיקות אני אוהב את שתיקתך שהיא יפה, שהיא סולחת, שהיא קולחת כמו הייתה הידה משיר, ללא מילים עץ נשיר ללא עלים, שתיקה של אהבה. אני אוהב אותך בשקט, כמעט בסוד, רק עוד ועוד ממך לצקת אל תוכי, רק עוד ועוד. מכל הצחוקים אני אוהב רק את צחוקך שהוא פורץ ומתבדח, ללב נוגע כמו היה הוא ברחם, הדין ברח ללא מגן, צחוקך שלך
צחוק של אהבה. אני אוהב אותך בשקט, כמעט בסוד, רק עוד ועוד ממך לצקת אל תוכי, רק עוד ועוד. מכל הדמעות אני אוהב את דמעתך שהיא רכה ולא טובעת, כמו יודעת את הסוף המתקרב. שלום שלום לב אל לב, דמעת חלום, דמעות של אהבה. אני אוהב אותך בשקט, כמעט בסוד, רק עוד ועוד ממך לצקת אל תוך